Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cid, eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, eu sou doutor em Lógica e Metafísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica, com um período sanduíche na Université Catholique de Louvain, estudando as leis da natureza e os princípios de simetria. Então, minha especialização é essa, né, na metafísica das leis da natureza, e hoje eu queria apresentar para vocês uma introdução à metafísica das leis da natureza. Mas para falar de uma introdução às leis da natureza, a gente precisa, uma introdução à metafísica das leis da natureza, a gente precisa antes falar o que eu considero uma introdução. Né? Uma introdução, de modo geral, é uma tentativa de apresentar certos problemas, de apresentar as teorias que tentam solucionar esses problemas e as dificuldades de cada uma das teorias. Né? Então, eu pretendo fazer isso aqui com relação à metafísica das leis da natureza. Então, primeiro explicar para vocês o que é uma introdução, o que eu tentei fazer agora, né? Depois explicar o que é uma metafísica, né? O que é metafísica, e o que seria uma introdução à metafísica das leis da natureza. Depois a gente entra no que são as leis da natureza de fato. Eu falo de algumas teorias que tentam responder ao problema de qual é a natureza das leis da natureza, né? Qual é o status ontológico das leis da natureza. Apresento essas teorias e suas maiores dificuldades. E depois falo um pouquinho sobre a relação entre Deus ou uma inteligência criadora, vamos colocar assim, e as leis da natureza, se é possível que uma inteligência, uma consciência criadora crie leis da natureza. Então a gente discute um pouquinho essa questão no final. Tendo falado o que é uma introdução, eu queria passar a falar do que é metafísica, né? Mas antes de falar de metafísica, a gente tem que falar um pouquinho de filosofia. E como é que eu penso a filosofia? Saber o que é a filosofia é também um problema filosófico. Então a gente não vai ficar tratando desse problema do que é a filosofia aqui. Eu vou dizer para vocês o que eu penso que é a filosofia e o que eu penso que é a metafísica dentro disso, né? A filosofia, então, para mim seria uma disciplina que investiga os problemas filosóficos. Mas falar assim para circular, né? O que são os problemas filosóficos? Eu falaria que os problemas filosóficos são aqueles problemas que só podem ser resolvidos por argumentação e não por experimentos e cálculos. É claro que essa distinção pressupõe que tem uma diferença entre argumentos e cálculos, né? E eu vou pressupor que tem essa diferença para eu poder fazer essa distinção entre filosofia, ciências formais e ciências empíricas, né? Então, as ciências empíricas, elas resolveriam seus problemas a partir de coisas empíricas, como entrevistas, obtenção de documentos, qualquer coisa assim, né? Ou investigação por meio de experimentos, né, qualquer coisa assim, enquanto as ciências formais elas obteriam as respostas para os seus problemas por meio de cálculos, mas uma noção um pouco ampliada de cálculos, mas não o suficiente para abranger os argumentos, e a filosofia lidaria com os problemas que são meramente argumentativos, que não são solucionáveis nem por experimentos ou cálculos. Dentro desses problemas meramente argumentativos, a gente tem várias sub-áreas diferentes de acordo com o tipo de problema que a gente está investigando. Né? A gente tem áreas como metafísica, epistemologia, ética, estética, filosofia política, entre várias outras sub-áreas da filosofia. A que interessa para a gente aqui é a metafísica. E o que a metafísica investiga? A metafísica investiga aquilo que existe de mais fundamental na realidade. Ela investiga em o que existe de fato e o que existe de mais fundamental. O que significa isso, né? Quando a gente pergunta o que existe, o que não existe, a gente está se perguntando sobre coisas como, por exemplo, quando Deus, por exemplo, é uma entidade que a gente fala que pode ter um efeito no mundo, que pode causar coisas ou que causou coisas em algum momento, mas a gente tem que saber, essa entidade existe de fato, não existe de fato? Então, esse tipo de questão sobre se uma entidade existe ou não é uma questão da metafísica, né? E querer saber quais são as entidades existentes mais fundamentais que explicam a existência de todo o resto, essa também seria uma questão metafísica, né? E qual a categorização que você coloca todos os entes existentes, como a gente deve categorizar isso? Também é uma questão metafísica,
né? Então, de um modo geral, a metafísica quer saber o que é que existe e como se categoriza aquilo que existe e o que existe de mais fundamental e como as relações entre essas coisas fundamentais compõem todo o resto dos existentes. Como um exemplo, a gente pode pensar na metafísica pré-socrática. O que os pré-socráticos estavam tentando encontrar? Eles estavam tentando encontrar os princípios mais fundamentais que regulamentariam toda a realidade. Um princípio que explique o movimento entre as coisas e um princípio que explique a constituição das coisas, né? Eles falavam do que são compostas as coisas, né? De água, terra, ar, fogo, o iluminado, né? Qualquer coisa assim, né? Então eles tentavam descrever de algum modo a constituição física última dos objetos, né? O que comporia eles ultimamente. Agora, o que é composição última, né? A gente está acostumado com isso o tempo todo, a falar desse tipo de coisa quando a gente pensa nas ciências. Por exemplo, o corpo é composto de órgãos, que é composto de tecidos, que é composto de células, que são compostas de moléculas. As moléculas, por sua vez, são compostas de átomos. Os átomos, por sua vez, são compostos ainda de partículas mais fundamentais, né? E supostamente a gente tem determinadas partes das estruturas materiais, que são as partes, quer dizer, nem sei se material é a palavra certa para falar, mas que são as partes mais fundamentais e que compõem todo o resto. A física está tentando chegar em quais são essas estruturas. Os pré-socráticos tentaram responder esse tipo de coisa, como, por exemplo, a matéria mais fundamental que forma todo o resto é ar. Se eu não me engano, foi o Anaxímenes que disse isso. E aí ele falava de ar mais rarefeito, menos rarefeito, formando as coisas, né? O Demócrito, por exemplo, falava que as coisas eram fundamentalmente compostas de átomos e vazio. Átomos seria exatamente o oposto do vazio, seria alguma coisa muito pequena, indivisível, que formaria todas as outras coisas, né? E também, além de falar do princípio de constituição das coisas, os pré-socráticos também falavam para a gente dos princípios que explicavam o movimento, né? Então, assim, quando a gente tenta fazer metafísica, a gente está tentando encontrar as coisas mais fundamentais que expliquem todas as outras coisas. Perdão, deixa eu desligar aqui o celular. Desse mesmo jeito, quando a gente está fazendo uma investigação filosófica, de repente a gente começa a investigar o que são os fatos, né? A gente fala que o mundo é composto de fatos, mas o que são os fatos? E aí, de repente, a gente separa os fatos, divide todos os fatos. O fato de que Sócrates é filósofo, ou o fato de que os gatos têm pelos, né? Quaisquer fatos, a gente consegue categorizar esses fatos em, por exemplo, um indivíduo que está tendo uma propriedade. Ou, se não for um indivíduo, uma propriedade que está tendo uma propriedade. De modo geral, a gente consegue descrever os fatos como compostos de indivíduos e propriedades. Se esse é o caso, então parece que, com relação aos fatos, a gente encontrou entidades mais fundamentais que compõem os fatos, que são indivíduos e propriedades, né? Esses indivíduos e propriedades são muito importantes para a metafísica, porque muitas teorias partem da existência desses objetos, ou de um desses objetos, ou dos dois, né? E quando a gente está falando de leis da natureza, a gente de alguma forma está falando de propriedades, a gente está falando de relações entre propriedades. Quando a gente fala de uma metafísica das leis da natureza, a gente quer saber o que existe realmente na realidade para dar conta do conceito de lei da natureza, se é que existe algo na realidade que dê conta desse conceito. E o que são as leis da natureza, né? Para a gente entender o que é uma introdução à metafísica das leis da natureza, a gente tem que entender também o que são leis da natureza. E como eu estava falando, as leis da natureza, elas são relações entre propriedades. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente fala que a gente esquenta a água e quando a gente esquenta a água e ela chega a 100 graus, ela começa a evaporar. O que isso significa? Isso significa que tem uma determinada relação entre a temperatura e o estado da água, né? Que se a temperatura estiver tal, o estado da água é líquido, se a temperatura estiver de outro modo, o estado da água se torna gás, né?
Então parece que tem uma relação entre a temperatura e o estado da água, que é uma relação constante. Sempre que a gente coloca a água a 100 graus em certas condições ambientais, a água evapora a 100 graus, começa o processo de ebulição, né? A gente tem uma série de outras regularidades, que são relações entre propriedades desse tipo. Por exemplo, se a gente pega sal, uma quantidade de sal, coloca num copo d'água e mexe, se a gente tiver em certas condições ambientais, o sal se dissolve na água, né? E se tiver determinadas condições na água, né? A quantidade de precipitação que vai surgir a partir do sal, a quantidade de sal que você coloca na água. Mas dadas certas condições, se você pegar o sal e colocar na água e mexer, o sal dissolve na água. Então parece que há uma relação entre as propriedades de ser sal e de ser água, de modo que quando você junta essas propriedades, ocorre a dissolução. Então, parece que a propriedade de se dissolver, a propriedade de ser sal, a propriedade de ser água, tem todas uma relação, que é uma relação constante, que sempre que você coloca certa quantidade de sal em certa quantidade de água, em certas condições, o sal se dissolve em água. Então, parece que isso é uma relação entre propriedades que acontece de maneira regular no mundo. Sempre que você junta essas condições, você tem como consequência aquilo que a lei diria como consequente, né? Por exemplo, você junta sal e água, você obtém sal dissolvido na água depois de uma determinada quantidade de tempo, né? A gente pode pensar também até, por exemplo, na lei da gravidade. A lei da gravidade fala para a gente que tem uma certa relação entre a massa e a atração entre as coisas, né? Então, assim, parece que, dadas certas condições, a atração entre dois corpos massivos vai ser tanto, né? E parece que isso é regular também. Então, o que acontece é que existem determinadas relações entre propriedades que se estabelecem de uma maneira regular. O que eu quero dizer com regular? Eu quero dizer que elas se apresentam universalmente e com uma determinada constância, né? Então, há determinadas relações entre propriedades que ocorrem com uma determinada universalidade, constância, ou seja, uma certa regularidade, que parece que precisam de explicação, porque, a princípio, não há nada lógico que faça essa relação se manter entre as propriedades. Então, o que é que existe ontologicamente que mantém essas relações entre propriedades? Essa é uma coisa que a gente deveria se perguntar. Então, quando a gente está fazendo uma introdução à metafísica das leis da natureza, o que a gente quer? A gente quer apresentar esse problema de qual é a natureza das leis da natureza, por que ela é relevante, né? Apresentar as teorias que tentam resolver esse problema e as dificuldades de cada uma dessas teorias, né? E parece que tem alguma diferença entre certas regularidades que são leis e certas regularidades que não são leis. Como é que é isso? Por exemplo, suponha que todo mundo que está vendo esse vídeo não usa óculos, né? Então, a gente vai ter uma determinada regularidade entre propriedades. A propriedade de estar vendo esse vídeo, a propriedade de não usar óculos. Mas o fato de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo não usarem óculos, se isso for verdade, não se constitui uma lei da natureza. Por quê? Porque parece que as pessoas poderiam não estar usando óculos e que olhar o vídeo não faz ela não estar usando óculos, né? Então, mas ao mesmo tempo tem outras regularidades, como a dissolução do sal na água, que parece que é uma lei da natureza, porque sempre que você realiza que você junta aquelas condições, você obtém como consequência a dissolução do sal na água. Então, assim, como explicar a natureza dessas regularidades que parecem nômicas no sentido de que parecem ser regras ou leis que sempre acontecem? Né? E como explicar a diferença com relação ao fato de todas as pessoas aqui não estarem usando óculos, né? Que é uma regularidade entre propriedades também, mas que parece que não é uma lei da natureza. Então, como distinguir regularidades acidentais de regularidades nômicas, dizendo o que são as leis da natureza na realidade, o que é que constitui as leis da natureza e por que isso é importante? Porque parece que a gente descreve as leis da natureza de uma determinada forma que traz alguns problemas para as teorias que tentam indicar o que são as leis da natureza. E que tipo de teorias a gente tem para indicar quais são as leis da natureza? A gente tem várias. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas delas, né?
E elas se dividem um pouco de acordo com a concepção que elas têm de existência das leis, se as leis existem mesmo ou não, e de acordo com se as leis, ou de acordo com se existe algum tipo de conexão necessária no mundo. E elas se dividem também um pouco de acordo com o papel de governar. O que significa isso? A gente geralmente usa as leis da natureza para explicar coisas no mundo. Por exemplo, a gente costuma dizer que a lei da gravidade governa a atração entre corpos massivos. Né? Mas o que significa a lei da gravidade governar a atração entre corpos massivos? A governança é uma relação que existe de verdade, ou a relação de governança deve ser pensada como algo metafórico que se reduz a alguma outra coisa, ou não existe relação de governança de nenhum modo. Né? A gente tem 3 teorias principais que lidam com a resposta a esse tipo de pergunta. Né? Por exemplo, há leis que governam? Né? É uma pergunta que é legítima a partir do modo como a gente fala das leis da natureza. Né? E a gente tem a resposta realista. A resposta realista diz pra gente que há leis que governam de fato, elas são reais. Né? E aí a gente tem 2 tipos de governismo, pelo menos, que é o governismo platônico e o governismo aristotélico, que fala que existem leis da natureza, que elas têm algum tipo de necessidade, embora sejam contingentes, e que elas de fato governam as relações causais de causalidade singular. Né? Ok. O governismo platônico falaria para a gente que as leis que governam as coisas são, na verdade, universais transcendentes platônicos que governam transcendentemente as coisas, enquanto o governismo aristotélico falaria para a gente que as leis governam de modo imanente, as coisas são universais imanentes. O outro fala que as leis são universais transcendentes. A gente vai falar de cada uma dessas teorias por vez, e aí vocês vão entender melhor cada uma delas. Mas o importante é entender que o governismo fala que existem leis que governam. Né? E embora eles sejam necessitaristas a partir de um certo ponto de vista, porque eles dizem que o caráter de lei faz as leis terem de se manter no nosso mundo, embora não se mantenham em outros mundos possíveis. Né? Então as leis são contingentes, mas elas têm um caráter de necessitação, é o que David Armstrong chama de necessitação, que seria a relação de segunda ordem que conecta os universais de primeira ordem, né? E que seria cuja instanciação seria a causação singular da necessitação. Mas só para saber que eles têm um universal da necessitação, especialmente o Armstrong. O Tully, que é o governista platônico, ele tem um outro tipo de teoria para explicar essa relação, mas de qualquer jeito é uma relação com algum tipo de necessidade, porque se mantém com alguma força no mundo atual, mas que é contingente, porque não se mantém em outros mundos possíveis. Né? Então a gente tem esse tipo de realismo governista. A gente tem também o regularismo. O regularismo ele pode ser entendido como uma forma de realismo contingencialista, porque ele diz que as leis realmente existem, mas que não existem conexões necessárias entre propriedades, por exemplo. Então as leis existem, mas elas são meramente contingentes e elas são regularidades que o mundo expressa, que a gente depois escreve na forma de lei, mas que são meras regularidades do mundo. Então, elas não têm uma força de conexão entre as propriedades, então são realmente contingentes, mas existem leis na medida em que as leis são essas regularidades. Ele também pode ser pensado como uma forma de antirrealismo contingencialista, porque ele diz que não existem leis que governam. O que existem, no máximo, são as regularidades advindas dos fatos particulares, que a gente pode generalizar e aí escrever uma lei, mas não existe uma lei que esteja governando alguma coisa. Então dá para pensar das duas formas, né? Que esse é o regularismo, o maior nome do regularismo é o David Lewis, e o regularismo dele é um pouco mais sofisticado do que isso que eu expressei aqui, mas a gente vai ver posteriormente. E a gente tem também uma forma de antirrealismo necessitarista, que diz pra gente que as leis não existem, elas são uma metáfora enganadora e o que existe, na verdade, são as disposições dos objetos particulares. Eles têm potências, disposições, propriedades disposicionais e que são essas propriedades dos objetos particulares que explicam a gente falar sobre leis, mas que não existem leis de fato que
que ativariam os objetos que sem elas seriam objetos estáticos. Então, o disposicionalismo, que é essa teoria antirrealista, necessitarista, falaria para a gente que as leis não existem de fato e são, na verdade, uma metáfora enganadora que fala do mundo como se existissem objetos estáticos que fossem ativados por leis, quando, na verdade, isso não existe. Os objetos já são intrinsecamente ativos por terem propriedades disposicionais. Esse disposicionismo fala isso para a gente. Então, essas são as 3 ou 4 teorias principais, mais tradicionais, com relação às leis da natureza. A gente tem também teorias não tradicionais, como o governismo platônico heterodoxo do Cid, que sou eu, né, que é um desenvolvimento da teoria governista, na qual ela não é pensada que as leis não são pensadas como contingentes, mas sim como necessárias, e embora seja uma forma de governismo platônico, parecido com o do Tully, ele utiliza a relação de necessitação do governismo aristotélico do Armstrong. Então é uma teoria híbrida de alguma forma. A gente tem também o contrafactualismo do Mark Lang, que fala para a gente que as leis são feitas leis por determinados condicionais subjuntivos contrafactuais que são verdadeiros primitivamente. E a gente tem a teoria também do primitivismo do Tim Maudlin, que fala que as leis são leis primitivamente e que isso faz delas necessárias, não ao contrário. A gente não vai tratar aprofundadamente nem do governismo platônico heterodoxo, que é a minha teoria, nem do contrafactualismo do Mark Lang e nem do primitivismo do Tim Maudlin. A gente vai enfocar nas teorias tradicionais aqui para isso daqui ser realmente uma introdução, ok? Mas para todas essas teorias discutirem entre si, elas têm que ter algo de semelhante, algo de diferente. A diferença entre elas é justamente a diferença na concepção de leis, mas elas têm que estar falando do mesmo conceito. Então, assim, para elas conversarem, elas precisam de um conceito mínimo de leis da natureza, né? Que eu chamo de conceito minimalista das leis da natureza, no qual as leis são, seja lá o que sejam propriedades, seja lá o que sejam relações, as leis são relações entre propriedades, né? Então são invariâncias entre propriedades científicas ou empíricas, seriam as propriedades mais fundamentais das ciências, então elas são descobertas empiricamente. As leis, de algum modo, implicam ou são regularidades, né? E elas têm uma certa relação de sustentação com relação aos contrafactuais. As teorias tradicionais dizem que as leis sustentam contrafactuais, enquanto uma teoria não tradicional, como o contrafactualismo, eu diria que é ao contrário. Os contrafactuais, certos contrafactuais primitivos sustentam as leis, mas como a gente não vai lidar com o contrafactualismo, a gente fica com esse papel contrafactual das leis. E as leis também, elas são consideradas geralmente gerais e não particulares, né? Elas implicam a condicional material universal relacionada, né? No caso das leis, da lei de que os F's são G's, né? A partir dessa lei, a gente implica que para todo x, fx implica g de x, né? Então, assim, a gente sempre tem que também... todas as teorias aceitam isso, só que elas vão divergir no que é essa lei que implica para todo x, fx implica g de x. Por exemplo, o regularismo falaria que a lei não passa de para todo x, fx implica g de x. Então, óbvio que isso implica a si mesmo. Então, essa seria a explicação do regularismo dessa implicação. O governismo precisa explicar de uma outra forma, já que ele pensa que a lei é alguma outra coisa que não meramente a condicional material relacionada, universal relacionada. Né? Então, o minimalismo das leis diz para a gente que as leis são invariâncias entre propriedades científicas ou empíricas, que elas implicam para todo x, fx implica g de x, seja para o que for o f de x e o g de x, né? Dada serem duas propriedades empíricas, que elas têm uma relação de sustentação com relação aos contrafactuais, que elas são gerais e não particulares, no sentido de que as leis são leis sobre propriedades gerais, e não, por exemplo, se existe uma lei com relação ao ouro, é uma lei com relação ao ouro em geral, e não, por exemplo, uma lei com relação ao ouro de João.
né? Então, as leis não são sobre particulares, mas não são particulares, mas são universais, ou são gerais, no caso da gente não querer pressupor uma teoria dos universais para dar conta das propriedades, porque de acordo com o que a gente aceita como natureza das propriedades, isso vai ter um reflexo também na nossa teoria das leis. Então, seja lá como a gente pensa as propriedades, as leis são geralmente gerais, não particulares, né? Embora a concepção primitivista não tradicional do modeling tenta deixar em aberto as leis para poder haver leis também sobre, por exemplo, localizações espaço-temporais específicas, particulares. Né? E as teorias também aceitam que tem, todas as teorias aceitam que tem uma distinção, seja ela metafísica ou epistêmica, das leis com relação a meras regularidades. Aí o regularismo vai apresentar suas versões sofisticadas para tentar mostrar qual é a distinção entre meras regularidades e leis, que seriam um tipo de regularidade. Né? Então tá, a gente tem 4 teorias principais, né, que são as 2 formas de governismo, o disposicionalismo e o regularismo. E essas teorias se dividem um pouco de acordo com as concepções de propriedades, né? Por exemplo, as concepções mais nominalistas de propriedades acabam defendendo alguma forma de regularismo com relação às leis da natureza. E as concepções universalistas, aí elas variam entre o governismo e o disposicionalismo, de acordo normalmente com a aceitação de quais são os tipos de propriedades básicas. O governismo, por exemplo, diria que as propriedades básicas são propriedades categóricas e não disposicionais, e que toda disposição é advinda das relações entre as propriedades categóricas e as leis. Né? As propriedades categóricas são propriedades como forma, tamanho, organização interna, e propriedades disposicionais são propriedades tais que, se o objeto sofre um certo estímulo, ela tem uma certa consequência, né? Então são disposições. Então, o universalismo categoricalista diria que não existem propriedades disposicionais, então acaba defendendo alguma forma de governismo. Esse governismo pode ser tanto imanente quanto transcendente. E as formas de universalismo que defendem a existência de disposições acabam falando que as leis são disposições, defendem algum tipo de disposicionalismo na medida em que reduzem as leis às propriedades disposicionais das coisas. Elas podem aceitar que só há propriedades disposicionais ou que há propriedades categóricas e disposicionais. Né? E também eles têm a forma transcendente e imanente do disposicionalismo. A gente vai lidar aqui só com a forma imanente de disposicionalismo, das disposições das coisas particulares, porque a forma transcendente ela é um pouco mais complexa e ela gera um pouquinho de trabalho para a gente distingui-la da forma de governismo platônico transcendente. Né? Então, a gente vai ficar só com a apresentação do regularismo, que advém de uma visão de mundo nominalista, e as concepções que advêm de uma concepção de mundo de propriedades universalista, tanto categoricalista quanto disposicionalista, enfocando nas disposições dos particulares, numa teoria do estilo do Stephen Mumford, e não tanto do Alexander Bird, porque o Alexander Bird tem uma concepção maior que permite também que as disposições sejam disposições platônicas, por exemplo. Tendo dito isso, vamos passar para a primeira teoria que a gente vai avaliar.